Navier deu a ele tudo: sua linhagem, seu poder político, sua army, seu trono. Ela entregou a um homem que não tinha nada as chaves de um império, e em troca, Emperor Sovieshu a despojou de cada fragmento de dignidade que ela possuía. Ele desfilou sua amante, uma ex-escrava chamada Rashta, pela corte imperial. Assinou decretos que apagaram a autoridade de Navier. Virou os ministros dela contra ela, um por um, até que a mulher que construiu o império se tornasse nada mais que um símbolo decorativo, tolerada, não respeitada. A maioria das histórias a faria chorar, implorar, talvez tentar algum ato silencioso e desesperado de desafio a portas fechadas. Esta não. Navier olha Sovieshu nos olhos, aceita o divórcio, e no mesmo fôlego, diante de toda a corte, solicita aprovação para seu novo casamento. Com Heinrich, o rei da nação rival mais poderosa do continente, o homem que Sovieshu teme mais do que qualquer outro vivo. Esta é uma história sobre o que acontece quando você confunde a paciência de uma mulher com fraqueza, e eu garanto, as consequências são espetaculares. Bem-vindos de volta ao Manhwa Recap Vault. Hoje estamos cobrindo uma história que vem dominando o espaço de romance e vingança. E por boa razão. 242 capítulos. 7 anos de serialização. 2 bilhões e 600 milhões de visualizações globais. E uma adaptação Disney Plus já em produção. Se você gosta de assistir homens arrogantes descobrirem o peso exato de seus erros de cálculo, está no lugar certo. Para entender por que este divórcio abala os próprios alicerces de um império, é preciso entender o que era esse casamento. E para entender o casamento, é preciso entender o império em si. O Eastern Empire não é algum reino feudal pitoresco. É a potência política dominante do continente, uma vasta máquina burocrática construída sobre séculos de linhagens nobres, alianças militares e estruturas de poder cuidadosamente mantidas. O imperador está no ápice, mas sua autoridade não é absoluta. É condicional. Repousa sobre o apoio das grandes casas nobres, a lealdade da aristocracia militar e, criticamente, a legitimidade conferida pela Empress. A posição de Empress no Eastern Empire não é cerimonial, é estrutural. A Empress administra a diplomacia da corte, supervisiona disputas nobres, controla aspectos significativos do tesouro e serve como ponte política entre o imperador e as casas aristocráticas que mantêm o império funcionando. Sem uma Empress competente, a máquina de governo trava. Navier não é alguma nobre submissa que se casou acima de sua posição. Ela é da casa Trovi, a mesma casa ducal que produziu a própria mãe de Sovieshu. Ela foi escolhida a dedo e treinada desde a infância pelo imperador anterior para ser a Empress perfeita. Trouxe legitimidade nobre, alianças políticas e o tipo de habilidade de governança que fazia o império funcionar. Quando ela se casou com Sovieshu, não foi uma união por amor. Foi um arranjo estratégico. Ela trouxe a estabilidade política, trouxe as alianças, trouxe a legitimidade que tornava o reinado dele inquestionável. E durante os primeiros anos, o arranjo funcionou precisamente como pretendido. Ela governou com mão firme. Navegou a política da corte com uma sofisticação que fazia ministros seniores parecerem amadores. Administrou negociações comerciais, enviados estrangeiros, queixas nobres e política de sucessão, tudo enquanto mantinha a imagem pública digna que o Eastern Empire exigia de sua Empress. Ela era, por todo padrão mensurável, a razão pela qual o império se mantinha unido. A contribuição do marido dela, sentar no trono que ela garantiu para ele, e gradualmente, inevitavelmente, convencer-se de que o tinha conquistado. Esse é o problema com homens que recebem poder de outra pessoa. Eventualmente, eles esquecem que foi dado. Começam a acreditar que sempre foi deles. E a pessoa que deu se torna um inconveniente, um lembrete de uma dívida que preferem não reconhecer.
Então, quando Sovietshu começou seu caso com Rashta, não foi mera infidelidade. Foi uma declaração, uma afirmação de que ele não precisava mais da mulher que o fez. Ele estava catastroficamente errado sobre isso, mas só descobriria o quão errado bem mais tarde. O caso em si não foi a parte mais cruel. Em cortes reais, infidelidade é praticamente uma tradição. O que tornou esta traição em particular tão devastadora foi o caráter deliberado da humilhação pública e o instrumento que Sovietshu escolheu para entregá-la. Rashta não era simplesmente uma amante, era uma ex-escrava, uma mulher que havia escapado da servidão e chegado à corte imperial sem nada além de sua aparência e um talento extraordinário para a manipulação. E quero ser preciso sobre isso, porque a história lida com isso com uma nuance notável. Rashta não é escrita como uma vilã unidimensional. É uma sobrevivente que aprendeu, nas condições mais brutais imagináveis, como fazer homens poderosos a protegerem. Sua técnica era devastadoramente eficaz. Em público, ela fazia o papel da inocente, olhos arregalados, indefesa, sobrecarregada pela grandeza da corte. Chorava a menor crítica, tremia quando nobres levantavam a voz, fazia-se parecer tão frágil, tão inofensiva, que qualquer ataque contra ela parecia crueldade em vez de oposição justificada. Em particular, o cálculo era inteiramente diferente. Ela estudava as dinâmicas de poder da corte com a precisão de um general estudando um campo de batalha. Identificava quais nobres podiam ser lisonjeados, quais podiam ser subornados e quais precisavam ser minados. Alimentava Sovietshu com versões cuidadosamente curadas dos eventos, sempre se posicionando como vítima, sempre apresentando Navier como a agressora. E Sovietshu, cego pela paixão e por seu próprio ressentimento crescente diante da competência de Navier, acreditava em cada palavra. Ele elevou Rashta a uma posição que rivalizava com a Empress. Sentou-a ao seu lado em jantares de estado. Dançou com ela em bailes imperiais. Puniu as criadas de Navier por desrespeitarem Rashta. Sabotou as negociações comerciais de Navier por mesquinho ciúme. Aprisionou sua dama de companhia Laura por desfeitas percebidas contra sua concubina. Foi uma lenta e implacável campanha de abuso emocional. Não decretos formais. Humilhações pessoais, uma após a outra, projetadas para diminuir a mulher mais poderosa do império. E aqui está o que tornava tudo ainda mais enfurecedor. A corte, não, ficou do lado de Sovietshu. Os nobres apoiavam esmagadoramente Navier. Seus próprios conselheiros, particularmente o Marquês Karl, tentaram ativamente dissuadi-lo desse caminho. Os ministros respeitavam a Empress e eram abertamente hostis a Rashta. Viam através de sua atuação. Entendiam o que Sovietshu não conseguia, que substituir uma mulher que mantinha o império unido por uma mulher que mal conseguia navegar um jantar não era meramente tolice, era um ato de autodestruição. Sovietshu minava Navier não porque a corte exigisse, mas apesar da corte se opor. Ele era a única pessoa em todo o império que não conseguia ver o que estava destruindo. Por tudo isso, Navier manteve a compostura. Compareceu a cada evento. Cumpriu cada dever. Sorriu quando o protocolo exigia um sorriso e falou com graça quando dirigida. A corte interpretou isso como submissão, como derrota, como uma mulher que havia aceitado seu papel diminuído e não tinha força para resistir. Não poderiam estar mais errados, porque por trás daquela aparência serena, Navier não estava suportando, estava calculando. Cada desfeita era catalogada, cada aliança deslocada era anotada, cada fraqueza na governança cada vez mais imprudente de seu marido era arquivada com precisão cirúrgica. Ela não esperava resgate, esperava o momento ideal para agir. E é aqui que a história introduz seu fio mais brilhante. Enquanto Navier,
suportava a traição pública de Soviéchu, um pequeno pássaro apareceu em sua janela. Um pássaro lindo e incomum, que ela chamou de Queen. Visitava-a regularmente, pousando em sua mão, trazendo-lhe momentos de paz em uma corte cada vez mais hostil. O que Navier não sabia, o que ela não tinha como saber, era que Queen não era um pássaro. Heinrich Alice Laszlo, rei do Western Kingdom, pertence a um clã de metamorfos. Pode se transformar em pássaro à vontade. E nessa forma, vinha visitando o palácio do Eastern Empire há meses, observando, coletando informações e, inesperadamente, apaixonando-se pela Empress, que falava com um pássaro com mais calor e honestidade do que se permitia com qualquer ser humano. O cortejo que se desenvolveu foi extraordinário em suas camadas. Em forma de pássaro, Heinrich testemunhou os momentos privados de Navier, sua frustração, sua dor, as rachaduras em sua compostura que ela nunca mostrava à corte. Ele viu a mulher real por trás da máscara política. Em forma humana, como dignitário estrangeiro em visita, engajou-a em correspondência. Cartas que começaram como ofertas diplomáticas e gradualmente se tornaram algo muito mais pessoal. Navier, por sua vez, foi atraída por Heinrich, precisamente porque ele a tratava nem como um prêmio a ser conquistado, nem como uma ferramenta a ser usada. Ele engajava sua mente, respeitava sua perspicácia política, ouvia suas avaliações da diplomacia continental e respondia com genuíno engajamento intelectual, não com o desprezo condescendente ao qual ela havia se acostumado por parte de Soviéchu. Mas não se enganem, Heinrich não era meramente uma figura romântica, era um rei, e estrategicamente brilhante. Seu irmão morrera jovem, deixando-o herdar um trono que nunca esperara. Construíra o exército do Western Kingdom na força mais disciplinada do continente, e entendia, com perfeita clareza, que uma aliança com a mulher que conhecia cada fraqueza do Eastern Empire valia mais do que qualquer tratado ou acordo comercial. Quando Soviéchu avançou para se divorciar de Navier, Heinrich já havia preparado o terreno. A proposta não foi um gesto romântico espontâneo. Foi um movimento de xadrez executado com a precisão de uma campanha militar. E Navier havia sido uma participante voluntária e estratégica em seu planejamento. E então, o momento chega. Soviéchu, desesperado por um herdeiro que Navier não lhe deu, toma uma decisão fatal. Avança para se divorciar de Navier e elevar Rashta à Empress. Mas aqui está o detalhe crítico que torna tudo muito pior. O plano de Soviéchu, seu plano real, secreto, era se divorciar de Navier, temporariamente, ter um herdeiro com Rashta, depois descartar Rashta e se casar novamente com Navier, como se nada tivesse acontecido. Ele genuinamente acreditava que Navier esperaria por ele, que ela suportaria essa humilhação final e o aceitaria de volta com gratidão quando ele terminasse de usar Rashta. A arrogância é quase bela em sua plenitude. Ele espera lágrimas, espera resignação, espera o tipo de aceitação silenciosa que lhe permitiria executar seu plano sem consequências. Em vez disso, diante de toda a corte, cada ministro, cada general, cada embaixador, Navier entrega uma das falas mais icônicas de todo o gênero manhwa. Eu aceito este divórcio e solicito a aprovação do meu novo casamento. A corte congela. O rosto de Soviéchu se contorce, porque atravessando as portas naquele exato momento está Heinrich, o rei do Western Kingdom, o homem que Soviéchu considera seu rival mais perigoso. E ele está aqui para se casar com a mulher que Soviéchu acabara de descartar. Isto não foi improvisado, foi pré-arranjado. Navier vinha se comunicando com Heinrich antes mesmo de o divórcio ser finalizado. Negociou termos, estabeleceu condições, construiu a fundação para uma nova aliança. No tempo que leva para Soviéchu processar o que está acontecendo, Navier passou de Empress descartada
a rainha de uma superpotência rival. As implicações políticas são impressionantes. A mulher que conhece cada segredo do Eastern Empire, suas movimentações militares, suas vulnerabilidades comerciais, suas alianças nobres, suas fraquezas diplomáticas, está agora casada com o governante de seu maior rival. Cada informação que Navier carregava na cabeça é agora um ativo do Western Kingdom. Cada aliança que construiu, cada relacionamento que cultivou, cada nobre que a respeitava mais do que respeitava Sovichu, tudo agora é alavanca para uma potência estrangeira. Sovichu não perdeu apenas uma esposa. Ele criou a aliança geopolítica mais perigosa do continente. 2 reinos, unidos pelo casamento, com o poder militar, econômico e político combinado para eclipsar o Eastern Empire. E a mulher liderando a diplomacia do Western Kingdom é a única pessoa viva que sabe exatamente onde cada rachadura no império de Soviéchu se encontra. A resposta de Soviéchu a essa catástrofe revela o homem por trás da coroa em sua plenitude. Ele envia guardas armados para cercar a casa dos pais de Navier para impedi-la de partir com Heinrich. Desaba acusando Heinrich de roubá-la. A compostura que ele usava como máscara se estilhaça por completo, e toda a corte vê o homem por trás dela. Não um imperador. Um homem fazendo birra porque uma mulher que descartou teve a audácia de ser desejada por alguém melhor. O Western Kingdom é forçado a emitir exigências diplomáticas formais para a libertação de seu rei. A situação quase escala para a guerra, que é precisamente o tipo de incidente internacional que Navier, em seu papel de Empress, teria evitado com uma única conversa bem colocada. A ironia é primorosa. O plano de divórcio temporário de Soviéchu, casar-se novamente com Navier depois que Rashta produzisse um herdeiro, jaz em ruínas. Mas suas tentativas de desfazer o dano não param nos portões do palácio. Nos capítulos seguintes, seu desespero assume formas cada vez mais desequilibradas. Ele envia enviados ao Western Kingdom. Tenta usar canais diplomáticos para anular o casamento. Tenta usar acordos comerciais como pressão. Cada tentativa falha, e cada falha arranca outra camada de sua autoridade. Enquanto isso, Rashta, agora Empress em título, descobre que a coroa sem a competência é um fardo, não um prêmio. Os nobres que a toleravam como concubina recusam-se a reconhecê-la como sua soberana. A máquina de governança que Navier operava com habilidade sem esforço se torna um labirinto incompreensível. O Eastern Empire, privado da mulher que de fato o administrava, começa a fraturar. E no Western Kingdom, Navier não meramente sobrevive, ela prospera. Heinrich a trata não como uma aquisição decorativa, mas como uma parceira, uma igual, alguém cuja mente política ele genuinamente respeita. O contraste com seu casamento anterior é quase doloroso de assistir, porque em cada interação entre Navier e Heinrich, você vê o que o casamento dela deveria ter sido, o que ela merecia desde o começo. Ela nunca foi a decoração, era a fundação. E Soviéchu acabou de dissolver o chão sob seus próprios pés. Quero tomar um momento para explicar por que este Manhua merece sua atenção acima das dezenas de títulos parecidos inundando o mercado. A premissa de vingança através de novo casamento não é nova, mas a execução aqui é notavelmente sofisticada. A Empress não é escrita como uma fantasia de poder de papelão. É uma mulher processando traição genuína, e sua dor não desaparece simplesmente porque ela ganha um marido mais poderoso. Há momentos nesses capítulos em que você vê a exaustão por trás da estratégia, o custo de manter a compostura enquanto seu mundo é deliberadamente destruído ao seu redor. Essa profundidade emocional eleva toda a história. Quando as manobras políticas dão fruto, não parecem meramente satisfatórias, parecem merecidas. Porque você assistiu ela sofrer cada indignidade sem se quebrar,
E agora você entende que sua compostura não era fraqueza, era disciplina. A arte merece menção particular também. Os designs dos personagens comunicam personalidade com eficiência notável. O imperador parece exatamente tão presunçoso e alheio quanto suas decisões sugerem. O rei rival carrega uma intensidade silenciosa que diz tudo sobre seu caráter antes de pronunciar uma única palavra. E a própria Empress, a maneira como o artista captura suas expressões em mudança ao longo desses capítulos, é um trabalho genuinamente impressionante. E a história recompensa o investimento de longo prazo. 242 capítulos significa que isto não é o esboço de uma ideia, é um drama político plenamente realizado com múltiplos arcos, desenvolvimento genuíno de personagens e consequências que se cascateiam por toda a narrativa. A série completou sua corrida em 1º de janeiro de 2026, após 7 anos de serialização em 4 temporadas. Histórias paralelas retornam no outono de 2026 para leitores que querem mais. Esta é uma obra-prima completa, finalizada, não uma aposta em se o autor consegue acertar o desfecho. O desfecho já foi acertado. Se você vinha ignorando o subgênero do villainess e da Empress, este é o título por onde começar. É o padrão ouro. Isso cobre o arco de abertura. E eu prometo, mal vislumbramos o escopo completo do que esta história se torna. As maquinações políticas se intensificam consideravelmente daqui em diante, e as tentativas do imperador de recuperar o que perdeu são genuinamente divertidas de assistir falharem. E se você precisa de outra razão para prestar atenção, Disney Plus tem uma adaptação para K-drama em produção para a segunda metade de 2026. Shin Min-ah como Navier, Ju Ji-hoon como Soo-Vye-shu, Lee Jong-suk como Heinrei. Esse elenco sozinho deve dizer o quão a sério essa propriedade está sendo levada. Saia na frente agora, antes que o mundo inteiro descubra o que os leitores de Manhwa já sabem há 7 anos. Se você gostaria de ver o próximo arco coberto, deixe um comentário. Se esta é sua primeira vez aqui, Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais cativantes do gênero, 2 vezes por semana, toda semana. Inscreva-se se quiser estar aqui para a próxima. Até lá, obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.